Olá, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar o capítulo 3, né? Vamos ver o capítulo 3 da obra Os Obreiros da Vida Eterna. Esse capítulo chama O Sublime Visitante. Então, vocês lembram, né? Eles estavam numa reunião, né? De grupos que estavam se dirigindo a trabalhos específicos, né? De ajuda. E aí viria alguém para falar com eles, né? Além de quem já falou, quem abriu os trabalhos, enfim, né? Então, eles estavam reunidos no pequeno salão iluminado e o André Luiz observou que a atmosfera permanecia envolvida de um perfume suave. Aí o Cornélio recomendou a oração fervorosa e o pensamento puro. Tomando-nos a dianteira, o instrutor estacou à frente de reduzida câmara estruturada em substância análoga ao vidro puro e transparente. Olhei-a com atenção. Tratava-se de um gabinete cristalino. No interior, poderiam abrigar-se à vontade 2 ou 3 pessoas. Destacando-se pela túnica muito alva, o diretor da casa estendeu a mão direita em nossa direção e exclamou com grave entonação: os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Seria para nós uma falta muito grave receber em vão a graça divina. Colocando-se ao nosso encontro, os mensageiros do Pai exercitam o sacrifício e a abnegação. Sofrem os choques vibratórios dos nossos planos mais baixos. Retomam a forma que abandonaram desde muito. Fazem-se humildes como nós e, para que nos façamos tão elevados quanto eles, dignam-se ignorar-nos as fraquezas, a fim de que nos tornemos participantes de suas gloriosas experiências. Ele parou, olhou em silêncio e prosseguiu. Compreendemos que, lá fora, ante os laços morais que ainda nos prendem às esferas da carne, é quase inevitável que tenhamos as lembranças do passado à distância. A lembrança tange as cordas da sensibilidade e sintonizamos com o passado inferior. Aqui, porém, no santuário da bênção, é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade e respeito. O ambiente oferece bases à emissão de energias puras e, em razão disso, responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia desarmônica no trabalho a realizar. Formulemos, pois, os mais altos pensamentos ao nosso alcance, relativamente à veneração que devemos ao Pai Altíssimo. Para outra classe de observadores, o instrutor Cornélio poderia parecer excessivamente metódico e rigorista, mas não para nós, que lhe sentíamos a sinceridade profunda e o entranhado amor às coisas santas. Após longo intervalo destinado à nossa preparação mental, ele voltou a dizer sem afetação: projetemos nossas forças mentais sobre a tela cristalina. O quadro a formar-se constará de paisagens simbólicas em que águas mansas, personificando a paz, alimentem vigorosa árvore.
a representar a vida. Assumirei a responsabilidade da criação do tronco, enquanto os chefes das missões entrelaçarão energias criadoras para dar vida a um lago tranquilo. E dirigindo-se especialmente a nós outros, os colaboradores mais humildes, acrescentou: vocês formarão a veste da árvore e a vegetação que contornará as águas serenas, bem como as características do trecho de céu que deverá cobrir a pintura mental. Fez uma pausa e disse: este o quadro que ofereceremos ao visitante excepcional que nos falará em breves minutos. Atendamos aos sinais. 2 auxiliares postaram-se ao lado da pequena câmara, em posição de serviço, e ao soar um harmonioso aviso, pusemos-nos todos em concentração profunda, emitindo o potencial das nossas forças mais íntimas. Senti a pressão do próprio esforço, que minha mente se deslocava na direção do gabinete de cristal, onde acreditei penetrar, colocando tufos de grama junto ao desenho do lago que deveria surgir, utilizando as vigorosas energias da imaginação. Recordei a espécie de planta que desejava naquela criação temporária, trazendo-a do meu passado terrestre para aquela hora sublime. Estruturei todas as minúcias das raízes, folhas e flores e trabalhei intensamente na intimidade de mim mesmo, revivendo a lembrança e fixando-a no quadro com a maior fidelidade possível. Fornecido o sinal de interrupção, retornei à postura natural de quem observa, a fim de examinar os resultados da experiência. E contemplei, oh maravilha! Jazia o gabinete de cristal, fundamente transformado. Águas de indefinível beleza e admirável céu celeste refletiam um pedaço do firmamento, banhando as raízes de venerável árvore, cujo tronco dizia, em silêncio, da própria grandiosidade. Miniaturas prodigiosas de cúmulos e nimbos estacionavam no céu, parecendo pairar muito longe de nós. As bordas do lago, contudo, figuravam-se quase nuas, e os galhos do tronco apresentavam-se vestidos escassamente. Rapidamente, o instrutor retomou a palavra e dirigiu-se a nós com firmeza. Meus amigos, a vossa obrigação não foi integralmente cumprida. Atentem para os detalhes incompletos e exteriorizem vosso poder dentro da eficiência necessária. Vocês ainda têm 15 minutos para terminar essa obra. Entendemos, sem maiores explicações, o que ele desejava dizer e concentramo-nos de novo para consolidar as minudências de que deveria revestir-se a paisagem. Procurei imprimir mais energia à minha criação mental e com mais presteza busquei colocar as flores pequeninas nas ramagens humildes, lembrando minhas funções de jardineiro no lar que havia deixado na terra. Orei, pedi a Jesus me ensinasse a cumprir o dever dos que desejam a bênção do seu divino amor naquele santuário. E quando a notificação soou novamente, confesso que chorei. O desenho vivo da graminha, que a minha esposa e os filhinhos tanto haviam gostado em minha companhia no mundo, adornava as margens com um verde maravilhoso, e as mimosas flores azuis, semelhando-se a meus hortes silvestres, surgiam abundantes. A árvore cobrira-se de folhagem farta,
e vegetação de singular formosura completavam o quadro, que me pareceu digno de primoroso artista da terra. Cornélio sorriu, evidenciando grande satisfação, e determinou que os 2 auxiliares conservassem a mão unida ao gabinete. Desde esse momento, como se uma operação magnética desconhecida fosse posta em ação, nossa pintura coletiva começou a dar sinais de vitalidade temporária. Algo de leve e imponderável, semelhante a caricioso sopro da natureza, agitou brandamente a árvore respeitável, balançando os arbustos e as minúsculas ervas, a se refletirem nas águas muito azuis, docemente encrespadas de instante a instante. Minha graminha estava agora tão viva e tão bela, que o pensamento de angustiosa saudade do meu lar antigo ameaçou de súbito meu coração frágil. Não eram aquelas flores miúdas que a esposa colocava diariamente no quarto isolado que eu estudava? Não eram as mesmas que integravam os delicados ramos que os filhos me ofereciam aos domingos pela manhã? Vigorosas lembranças absorveram meu ser, oprimindo-me inesperadamente a alma, e eu perguntava a mim mesmo por que mistério o espírito enriquecido de observações e valores novos, respirando em campos mais altos da inteligência, tem necessidade de voltar ao pequenino círculo do coração, como a floresta luxuriante e imponente que não abre mão da singela e reduzida gota d'água para descedentar as raízes. Senti o anseio mal disfarçado de arrebatá-los compulsoriamente da crosta, transportando-os para junto de mim, desejoso de reuni-los ao meu lado em novo ninho, sem separação e sem morte, a fazer-lhe experimentar o júbilo da vida eterna. Minhas lágrimas estavam prestes a cair. Bastou, no entanto, um olhar do Jerônimo para que eu me reajustasse. Olha a força do poder mental. Eles vão receber um espírito superior e então eles precisam preparar o ambiente. Não podem recebê-lo de qualquer maneira. Veja como é fácil desequilibrar-se, né? Por um momento a gente viaja e é capaz de desmanchar tudo, né? É por isso que a gente tem que ter a mente muito firme naquilo que a gente está proposto a fazer, né? Eles tinham acabado de ser instruídos quanto ao pensamento limpo e ele já desviou o pensamento no passado. É o que a gente faz sempre. Mas bastou um olhar para que ele se reequilibrasse, né? Disciplina, seriedade, respeito, o que foi falado no capítulo anterior, né? Casa espírita que não tem isso, dificilmente tem equilíbrio, dificilmente será útil. O lar é a mesma coisa. O lar que não tem disciplina, seriedade, respeito, dificilmente será um lar equilibrado. Voltando, né? Arremessei para muito longe de mim toda ideia angustiosa e consegui reverter a posição de colaborador decidido nas edificações do momento. Cornélio, de pé, diante a paisagem viva, enquanto nos mantínhamos sentados, estendeu os braços na direção do alto e suplicou: Pai da criação infinita, permite ainda uma vez, por misericórdia, que os teus mensageiros excelsos sejam portadores da tua inspiração celeste, para esta casa consagrada aos júbilos da tua bênção. Senhor, fonte de toda a sabedoria, dissipa as sombras que ainda persistem em nossos corações, impedindo-nos a gloriosa visão do amanhã que nos reservaste. Faze vibrar entre nós o pensamento augusto e soberano
Dá confiança, sem mescla, e deixa-nos perceber a corrente benéfica da tua bondade infinita, que nos lava a mente mal desperta e ainda crivada de escuras recordações do mundo carnal. Auxilia-nos a receber dignamente teus devotados emissários. Focalizando minha mente em nossos trabalhos, o instrutor prosseguiu noutro tom de voz. Sobretudo, ó Pai, abençoa os teus filhos que partem a caminho dos círculos inferiores, semeando o bem. Reparte com eles, humildes representantes da tua grandeza, os teus dons de infinito amor e de inesgotável sabedoria, a fim de que se cumpram teus sagrados desígnios. Acima, porém, de todas as concessões, proporciona-lhes algo da tua divina tolerância, da tua complacência sublime, da tua ilimitada compreensão, para que satisfaçam, sem desesperação e sem desânimo, os deveres fraternais que cabem a eles, ante os que ignoram ainda as tuas leis e sofrem consequências dos desvios cruéis. Calou-se o orientador do santuário e, dentro da imponente quietude da câmara, vimos que a paisagem, formada de substância mental, começou a iluminar-se inexplicavelmente em seus mínimos contornos. Eu tinha a ideia de que, reduzido sol, surgiria à nossa vista sob nesga do céu no quadro singular. Raios fulgurantes penetravam o fundo esmeraldino e vinham refletir-se nas águas. Cornélio, de mãos erguidas para o alto, mas sem qualquer expressão ritualística, em vista da simplicidade espontânea dos seus gestos, exclamou: Bem-vindo seja o portador do nosso Pai amantíssimo. Nesse instante, sob nossos olhos atônicos, alguém apareceu no gabinete entre a vegetação e o céu. Semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido, vestindo-se de uma túnica extremamente branca. Fisionomia simpática de ancião, apresentava-se envolto de luz indescritível ao seu olhar, nos mantinha extasiados e presos, num misto de veneração e encantamento, sem que nos fosse possível qualquer fuga mental de sua presença sublime. Via-se-lhes apenas o busto cheio, parecendo-me que os seus membros inferiores se ocultavam naturalmente na folhagem abundante. Seus braços e mãos, todavia, revelavam-se com todas as minudências anatômicas, porque com a mão direita nos abençoava num gesto amplo, mantendo na outra mão pequeno rolo de pergaminhos brilhantes, deixando-nos perceber dourado cordão atado à cintura. Visivelmente sensibilizado, o diretor da casa saudou nominalmente: Venerável Asclépio, se conosco. O emissário em voz clara e sedutora desejou-nos a paz de Cristo e, em seguida, dirigiu-nos a palavra em tom inexprimível na linguagem humana. Diz André Luiz: eu abstenho-me de qualquer tradução incompleta e perfeita, atendendo a imperativos da consciência. Ou seja, nem ele estava conseguindo entender direito o que estava acontecendo, quanto mais passar para nós, né? Ouvimos-lo sob infinita emoção, sem que qualquer de nós contivesse as lágrimas. O verbo do admirável mensageiro que chegava de esferas superiores, trazendo-nos a bênção divina, caía-nos na alma de modo intraduzível e acordava-nos o Espírito eterno para a infinita glória de Deus e da vida imortal. Não conseguiria descrever o que se passava em mim mesmo. Jamais escutar alguém com aquele misterioso e fascinante poder magnético de fixação dos ensinamentos de que se fizera emissário. Ao abençoar-nos,
Ao término da maravilhosa locução, irradiavam-se de suas mãos, muito alva, pequeninos flocos de luz, em forma de minúsculas estrelas que se projetavam sobre nós, invadindo-nos o tórax e a fronte, e fazendo-nos experimentar o júbilo inenarrável de quem bebe feliz, vigorosos e renovadores alentos da vida. Quiséramos prolongar indefinidamente aqueles minutos divinos, mas tudo fazia acreditar que o mensageiro estava prestes a despedir-se. Interpretando, contudo, o pensamento da maioria, Cornélio dirigiu-lhe a palavra e perguntou humilde se os irmãos presentes poderiam endereçar-lhe algumas solicitações. O enviado celeste aqueceu sorrindo num gesto silencioso, colocando-nos à vontade, dando-me a impressão de que aguardava semelhante pedido. Eu vou parar por aqui antes que corta, né?